Meus amigos, quando a gente acha que o fundo do poço não é mais uma opção, ou passar dele não é uma opção, nós descobrimos que lá tem um alçapão e o pessoal está fazendo churrasco de abóbora, mais conhecida como picanha por Lula. Pois é, meus caros, e isso vem como uma bomba hoje por conta da questão da declaração de Friedrich Merz. E quem é esse Merz, PH, que você está falando, né? O Friedrich Merz, ele é ninguém menos que o chanceler alemão, também conhecido aí como o chefe de governo do nosso país europeu. Bom, o que isso significa, pessoal? Do que você está falando, PH? Friedrich Merz deu uma declaração hoje dentro da Alemanha e que está repercutindo no mundo inteiro. E ele falou ali abertamente sobre como foi ruim a experiência dos alemães na COP30. E que jornalistas disseram a eles que não viam a hora de deixar o Brasil e voltar para a Alemanha. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês assistirem e depois eu vou falar um pouco de dois efeitos que nós temos no entorno desse vídeo. Vamos lá. Deixe-me preparar a tela aqui. Cá está. Muito bem. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Pois é, meus amigos. E olha só, tem várias maneiras de observar essa declaração do Friedrich Merz. A esquerda está fazendo um barulho muito grande na internet, colocando isso como um desrespeito ao Brasil, colocando isso como um mau agradecimento que ele veio para cá, teve toda a cortesia e hospitalidade brasileira e está cuspindo no prato. E quando você olha, você também pode ver isso como brasileiro e falar, poxa, isso aqui é péssimo para a imagem do nosso país. A forma que isso daqui foi posta, talvez denigra ainda mais a imagem que o Brasil está internacionalmente e fale contra outras situações que envolvam até mesmo investimentos no Brasil, o que também é um fato. Agora, o que a gente não pode deixar de lado aqui, pessoal, é o que isso é na prática. É a ineficiência do governo Lula em organizar esse evento. Nós cansamos de mostrar aqui o Lula, por exemplo, até com uma animação ali do Animatube, né, falando que se não tem hotel de 5 estrelas, que fique no de 4, se não tiver de 4, fique no de 3, se não tiver no de 3, vai dormir lá no mato, olhando para as estrelas, e todo mundo batendo palmas. O problema é que, acredite, até as prostitutas estavam reclamando das condições da COP para trabalhar. Olha o nível do absurdo que nós estamos tendo que falar aqui. Tivemos problemas de infraestrutura, tivemos problemas com conexão com a internet, o menor comparecimento de chefes de Estado, por mais patética que seja a pauta da COP em si, já é problemática, mas isso jogou contra o Brasil em diversos níveis, até diplomaticamente. A própria ONU enviou uma carta ao Brasil, ao governo brasileiro, fazendo sérias críticas ao que foi a administração da COP. Foi uma das coisas mais ridículas, com uma forçação de cultura local pouco exagerada, não que isso não deva ser celebrado, mas um pouco exagerada.
chefes de Estado em situações assim problemáticas até de segurança, como aconteceu com Emmanuel Macron, né? Tivemos fracassos diplomáticos como a Janja montando um coquetel para os poucos chefes de Estado que vieram e ninguém compareceu. Tivemos Lula abandonando o evento para ir socorrer Nicolás Maduro, aonde? Na Colômbia, ao lado de um presidente sancionado chamado Gustavo Petro, que se apresentou bêbado e drogado para a cúpula da CELAC, no meio de negociação de tarifas com os Estados Unidos. Se existia a possibilidade de Lula fracassar ainda mais, ele conseguiu. E agora nós temos, segundo a CNN Brasil, membros do governo, tá, que estão reagindo mal à declaração de Friedrich Merz e que estão falando sobre anonimato, falando que o que ele disse foi grosseria e inacreditável. Termos relatados à CNN por integrantes do governo em Belém e em Brasília. Olha só. O que nós temos então, pessoal, é a seguinte situação. Temos que nos orgulhar do nosso país, porém, precisamos também reconhecer os problemas que temos e trabalhar para resolvê-los. E esse governo não fez nada disso. Colocou os chefes de Estado para andar no meio de esgoto a céu aberto. Algo que você não vê nas ruas da Alemanha, por exemplo. Bom para a Alemanha que não tem essa situação. O Brasil tem. E como você sana isso? Ninguém é obrigado. Não é legal andar com esgoto a céu aberto. Não tem um brasileiro que está nessa situação que goste de viver nessa situação. É uma condição de vida degradante. É ruim, é mal cheiroso. O aspecto não é bom. E a beleza importa. Merz disse, vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. E a beleza não é somente natural, mas passa também pela capacidade civilizacional e urbana de um país. E o Brasil é um país onde está acostumado com esse tipo de loucuras, que não se resolve. A esquerda faz proselitismo de favela. Trata a favela como questão cultural. É lindo. Até promove safaris no Rio de Janeiro, subir no Morro da Rocinha, por exemplo, para gringo ver. O que também é degradante, né? Qual a condição que nós brasileiros estamos ficando no meio de tudo isso? É um país que não resolve os seus problemas, produz um caos diplomático e agora olha para o lado e quer posar de vítima. Ó, aquele alemão falou mal dos nossos problemas. Só nós brasileiros podemos falar dos nossos problemas. Não. A partir do momento que você quer se colocar como uma liderança em uma pauta mundial e quer trazer os líderes para cá, você tem que mostrar que tem condições de fazer isso. Coisa que o governo Lula não fez. Escancarou uma fragilidade que o nosso país tem. E, ok, temos essa fragilidade, precisamos trabalhar para resolver. Mas ninguém é obrigado a ser posto nesta condição, ainda mais falando em termos diplomáticos. É mais um caos envolvendo Lula. E eu digo para vocês, meus amigos, eu nunca vi tanto desastre diplomático como nessa gestão Lula 3 aqui no Brasil. Para piorar a situação de Lula, a própria Alemanha não quer incluir valores naquele fundão para a causa internacional. Porque o senhor Lula achou que chegaria lá no Belém e falou, olha, tem aqui um saco sem fundo de dinheiro, coloquem dinheirinhos aqui para nós e nós vamos fazer esse fundo trabalhar pela Amazônia. Pois é, parece que gringos não compraram isso. E veja só,
Nem mesmo os aliados de primeira hora, a qual o PT está neocolonizando o Brasil, a China, estão fazendo isso. Mas, mais uma vez, os alemães foram protagonistas nisso. E eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês um trecho, um recorte do UOL. Sim, o UOL, aquele bem à esquerda ligado à Folha de São Paulo, também tratando disso. Vamos ver aqui o que a Fabíola Cidral e o Josias de Souza nos diz sobre isso. Será arriscado investir em fundos de florestas de Lula. A proposta do governo brasileiro quer coletar 125 bilhões de dólares. E agora a Alemanha, após a cúpula dos líderes que aconteceu, o chanceler alemão, o Merz, deixou o Brasil sem se comprometer com o investimento no Fundo de Florestas Tropicais para sempre. E de acordo com diplomatas alemães, ouvidos pela colunista que assina a reportagem aqui, a Ana Carolina Amaral, a proposta brasileira envolve muitos riscos financeiros. E aí eles preferiram não se comprometer. Eita, é uma derrota então, hein, Josias, aí para a COP30? A gente tinha comentado já na semana passada, né, Fabíola, que a adesão a esse fundo das florestas tinha muito gogó e pouco bolso, né? É preciso ver, as primeiras reações são assim mesmo, quando surge também fundos no mercado financeiro, nem sempre o fundo atrai os investidores que imaginava no volume projetado, né? É preciso ver como essa coisa vai ser deglutida pelo mercado, se a iniciativa privada vai ou não manifestar interesse. Se não manifestar, aí morre no nascedouro, né? Que a ideia é que isso seja gerido ali no âmbito do Banco Mundial, para dar mais credibilidade ao fundo, né? E que disso resultaria grandes investimentos, grandes aportes da iniciativa privada. Num primeiro momento, Fabíola, eu diria que não foi um fiasco, porque 5,6 bilhões de dólares não é pouco dinheiro, mas obviamente ficou muito aquém do que o governo imaginava, e essa decisão da Alemanha, essa avaliação de que para a Alemanha o fundo se mostrou um investimento arriscado, isso é um balde de água fria que pode afugentar outros potenciais investidores. Então é preciso ver como vai evoluir a coisa, mas não foi como desejava o governo, Fabíola. Pois é, meus amigos. E aí a gente vai colecionando fracassos diplomáticos. Sexta-feira fomos aí brindados com o governo, a vitória da diplomacia, né? A vitória da diplomacia, avanços, a comunicação internacional acontecendo, a cooperação, a diplomacia brasileira em ação. Só que não, né? Só que não. Segunda-feira temos agora esse caso da Alemanha. E aí, pessoal? Abrimos o alçapão do fundo do poço diplomático. Tá lá o nosso picanheiro mor assando abóbora. Será que temos algo no andar de baixo ainda? Fica a dúvida.